Lula está em Paris, participou agora amanhã de uma reunião em que cerca de 100 chefes de Estado, chefes de governo, discutiram de que forma tornar mais eficientes e modernos organismos multilaterais como o FMI, como a ONU, como a FAO, como a Organização Mundial do Comércio. Discursou por cerca de 20 minutos, foi muito acolhedor com o anfitrião, o presidente Emmanuel Macron, não é, Priscila Asbeck, mas nem por isso deixou de, ao lado do presidente Emmanuel Macron, dizer que estava se sentindo, de certa forma, desrespeitado com a forma com a qual a União Europeia trata o Brasil e o Mercosul na tentativa de fechar esse acordo entre a União Europeia e Mercosul, acordo que vai e volta desde o fim da década de 90. O presidente Lula disse em determinado momento, exatamente ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, que você não pode tratar um parceiro estratégico na base da punição, da ameaça. Foi mais ou menos por aí, né, Priscila? Exatamente, Colombo. Nós estamos aqui agora no Palácio do Élysée, aguardando a chegada do presidente Lula, que tem um almoço marcado com o presidente francês Emmanuel Macron. Estava marcado para 6 minutos atrás, está um pouco atrasada a agenda, mas ele pode chegar aqui a qualquer momento. E aí, nesse almoço, ele deve tratar no tete-a-tete ali com o Macron sobre essas questões que você colocou. Colombo, um bastidor que a gente tem aqui sobre a relação entre Lula e Macron. No governo Bolsonaro, vocês devem lembrar que o ex-presidente ele fez uma ofensa em redes sociais à primeira-dama Brigitte Macron, insinuou que ela seria feia. Depois o presidente Emmanuel Macron respondeu a esse insulto e as relações se estremeceram. Então havia uma imagem, uma percepção no início do governo Lula, inclusive quando Lula foi eleito, Macron mostrou uma ênfase ali, né, após a sua eleição. Então havia uma percepção de que os dois são muito próximos. Mas eu conversei com algumas fontes do governo, Colombo, até para apurar um pouco como que seria o clima por aqui, e o que essa fonte me falou, ela falou o seguinte, o presidente Lula e o presidente Emmanuel Macron, sim, eles têm essa questão de uma certa proximidade pessoal, tem essa questão da ofensa do ex-presidente Bolsonaro, mas eles se movem por interesses, e nesse momento os interesses são um pouco difusos, tanto em relação ao acordo Mercosul e União Europeia, quanto em relação à questão da guerra na Ucrânia. São dois pontos de divergências. É por isso que aqui em Paris há uma percepção que a agenda traz mais divergências entre os países emergentes, o presidente Lula e a França e os países desenvolvidos. E a gente viu isso nesse discurso que a gente acompanhou aqui no Novo Dia, mais cedo, da cúpula que acontece em Paris para discutir novas formas de financiamento global. O Lula falou sobre a questão dos organismos multilaterais. Ontem, também no Festival de Música que ele participou, ele disse que são os países desenvolvidos que têm que pagar sua dívida histórica com o meio ambiente, querendo dizer, não venham empurrar aqui para os emergentes essa dívida com o meio ambiente. Então, são alguns dos pontos divergentes. Sobre especificamente o acordo Mercosul e União Europeia, lá em Roma, o presidente Lula disse o seguinte, que os protecionismos e perfeccionismos de ambas as partes têm que ser deixados de lado para esse acordo avançar. Também numa linha de querer dizer, a França, e ele falou isso com essas palavras, falou, a França tem o seu setor agrícola, que é muito importante, nós temos o nosso setor industrial, que é muito importante, e são exatamente esses os setores que acabam impedindo que o acordo avance, porque há um protecionismo em relação a esses setores, tanto no Brasil com os produtos industriais, um temor de que os produtos europeus entrem e afetem os produtos, a concorrência dos produtos brasileiros, e também aqui na França uma resistência por parte dos produtores rurais. Então, a percepção, Colombo, é que nem Brasil nem França querem que esse acordo avance. Eles falam para todos os efeitos que gostariam que o acordo avance, mas a França diz que existem exigências ambientais que precisam ser cumpridas, o Brasil diz que o acordo como está não vai acontecer. Então, o que eu tenho de apuração de fontes do governo é que esse acordo não sai tão cedo, talvez nem no mandato de Lula. Então, é um dos temas que eles devem conversar nesse almoço, mas sem grandes expectativas. Só uma outra questão, Colombo, também o presidente Lula falou sobre o convite à França para participar da cúpula da Amazônia, que vai acontecer no segundo semestre no Pará. Uma fonte do governo também me disse que o presidente Lula estaria aqui em Paris justamente para tentar chamar o presidente francês Emmanuel Macron para participar da cúpula. Mas eu também escutei aqui uma conversa com algumas fontes, com jornalistas, inclusive franceses, que eles dizem que não está certo se Macron vai a essa cúpula, mas ele não quer dar uma resposta negativa agora para não melar os outros assuntos e também antes do encontro entre CELAC e União Europeia, que vai acontecer em julho. Então,
Tem essas questões aí que devem acontecer, ser abordadas nesse almoço, mas não há uma grande expectativa de que saia alguma novidade muito grande. Talvez haja mais divergências do que convergências. E sobre a guerra na Ucrânia, inclusive, Colombo, uma observação: não foi mencionado em nenhum momento guerra na Ucrânia aqui. Não sei se você reparou quando você acompanhou também todo o discurso da cúpula. Nem Lula, nem outros líderes falaram sobre a guerra na Ucrânia, porque justamente nessas cúpulas os governantes eles conversam antes da cúpula para acordar qual que vai ser o assunto conversado, e provavelmente houve já conversas falando, aqui nesse lugar os países emergentes têm uma visão sobre a guerra, os países desenvolvidos têm outra visão sobre a guerra na Ucrânia. Então é um assunto que não foi mencionado. Falaram de vários outros assuntos, mas guerra na Ucrânia não foi um assunto mencionado por aqui. Colombo. Priscila Asbeck, ao vivo, direto de Paris. O presidente Lula segue por lá, cumprindo a agenda na França. Mais cedo falou bastante, a gente já mostrou aqui alguns dos trechos. Agora, curiosa a lembrança da Priscila, né? De fato, como foi restabelecido aí uma relação minimamente adulta entre determinadas partes, né? Em que uma, por exemplo, não chama a mulher do outro de feia, de mulher feia, né? O que nem criança geralmente faz, né? A partir do momento em que se restabelece essa relação mais, ou minimamente polida, humana, educada, a gente tende a imaginar que por causa disso a relação abaixo dessa camada mais superficial é necessariamente boa. E não necessariamente. Estabelece ou restabelece uma relação adulta e minimamente educada, em que um chama a mulher do outro de feia, e a partir disso surgem as divergências que têm de surgir mesmo, que são divergências de conceito, programáticas, de ideia, ideológicas, de visão do mundo. E aí nós retomamos um debate um pouco mais adulto.